poderia beber algo, comer algo, segundo os seus servos está experimentando. Então Neemias aqui é um homem de confiança. Eu preciso da atenção dos irmãos. Neemias aqui é um homem de confiança. Neemias aqui é um homem que podemos dizer que é o braço direito do rei Artaxerxes. Só que certa feita, quando o seu irmão ele vai até Suzã, ele vai visitar Neemias. Neemias, irmãos, era judeu por parte de pai e mãe, lógico. Só que Neemias nasceu no cativeiro. Neemias nasceu onde? No cativeiro. Só para ver se a igreja está ligada. Neemias nasceu no cativeiro. Quando seus pais foram levados exilados para a Babilônia, Neemias nasce no cativeiro. E o pai de Neemias, ele também era copeiro. Morreu o pai de Neemias. Neemias agora assume o cargo, o ofício do seu pai. E certa feita, quando Hanani vai visitar Neemias, Neemias ele tinha vontade de conhecer Jerusalém. Neemias tinha vontade de conhecer o templo. Neemias amava Jerusalém. Neemias tinha vontade de pisar naquela terra. E quando o seu irmão chega para visitar, Neemias pergunta para o seu irmão: meu irmão, como está Jerusalém? Como está Judá? Como está o povo? Como está o templo? Como está a adoração? Como está a liturgia dos cultos? Como que está as muralhas? Como está as portas? Então Hanani, ele cai no seu semblante, ele diz: olha, Neemias, a notícia não é boa. O templo foi até reerguido, as casas estão adornadas, só que o povo vive o seu próprio, o povo vive a sua própria vergonha, os muros estão caídos, o povo vive em uma miséria, em uma situação deplorável. Quando Neemias ouviu essas palavras, Neemias, compatriota, amava sua nação, ele entra em tristeza. E quando Hanani se retira, Neemias agora ele entra em oração. Neemias agora começa a clamar. Neemias começa a jejuar para que Deus venha mudar a situação do teu povo. Ele começa a orar e jejuar para que Deus venha intervir naquela situação. Neemias, antes de se apresentar a Artaxerxes, pedindo permissão para ir a Jerusalém, Neemias jejuou 4 meses. Foram 4 meses orando e jejuando para que Deus viesse trabalhar na situação deplorável que Jerusalém se encontrava. Após 4 meses de buscando ao Senhor, Neemias aparece diante do rei, levando uma taça de vinho. Só que era proibido qualquer copeiro se apresentar diante do rei triste. Tinha que se apresentar diante do rei alegre. Só que Neemias aqui, irmãos, ele está sentindo a dor dos seus irmãos. Neemias não é daqueles que não está preocupado com a luta do próximo. Neemias está em Suzã, Neemias está em outra terra, só que ele está sentindo o que os seus irmãos estão sentindo. Neemias aqui tinha um documento melhor, mas ele estava preocupado com a situação deplorável e miserável que os seus irmãos estavam passando. Glória a Deus. Aonde Neemias morava tinha muro, mas ele estava preocupado com a cidade dos seus irmãos, que os muros estavam caindo. Quando Neemias se apresenta diante do rei, pastor Roberto, triste, nós aprendemos aqui que Neemias era transparente. Ele não demonstrava que não era. Quando ele aparece diante do rei, o rei percebe que Neemias não estava bem, porque o rei conhecia Neemias diariamente. Ele pergunta a Neemias: o que está acontecendo, por que estás triste? E Neemias ele abre o jogo. Só que observe que Neemias já tinha pagado o preço para Deus dar vitória a ele naquele momento. Quando o rei pergunta o que está acontecendo, Neemias, que tu estás triste, Neemias diz: meu Senhor, como estarei alegre se a cidade que os meus pais foram sepultados está em ruína? Como estarei alegre se a cidade que os meus pais foram sepultados está numa situação deplorável, vivendo a miséria e os muros estão caídos? Aí Deus entra na causa, você que é muito forte. Artaxerxes pergunta a Neemias: o que eu
posso ajudar? O que eu posso fazer por você? Aí Neemias já tinha toda estratégia na mente. Neemias diz: me permita ir até Jerusalém, para que eu vá trabalhar e juntamente com o povo venha reconstruir o muro. O rei, irmãos, permite porque Deus estava naquela causa. Quando o rei permite, Neemias pede autorização para que o rei escrevesse cartas, para que Neemias fosse até a floresta, procurasse Asaf, o homem que tomava conta da floresta, e liberasse madeiras para reconstruir as portas de Jerusalém. Quem estuda a Bíblia sabe que Jerusalém tinha 12 portas, cada porta representando uma tribo de Israel. Cada porta tinha uma função, cada porta estava em uma localidade. Só que as portas eram portões imensos. Então tinha que gastar bastante madeira, tinha que ter dinheiro. Só que Deus agora vai usar um livro Artaxerxes para abençoar a obra de Deus. Tem gente que já está pregando aqui. Glória a Deus. Deus vai mandar recursos por onde você menos espera. A providência vai vir por onde você menos espera. Vai tomar posse desta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus santo. Neemias de Tobé, irmãos, passa a ser governador de Judá. Observe que Artaxerxes diz assim: ó, leve soldados com você, leve oficiais. Neemias vai andando, os oficiais vão acompanhando a carruagem, vai levando eles. Chegando na floresta, Neemias apresenta a carta do rei. Quando Asaf olha, o homem que tomava conta da floresta, vê a liberação e a assinatura do rei, Asaf diz assim: pode pegar o que precisar. Tudo que a obra precisar pode pegar, porque o rei já mandou providência para essa grande obra. Deus maravilhoso, poderoso. Observe que Neemias desce a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele vê as muralhas caídas, uma situação deplorável e miserável, o povo numa vergonha que só. Tudo estava indo de mal a pior. O texto diz que Neemias, por 3 dias, não contou nada para ninguém. Ele foi diagnosticando a causa. Ele foi olhando que precisa de tantos metros cúbicos de madeira. Aqui precisa. O homem era copeiro, virou engenheiro, pastor Glória. Porque para Deus é assim, a gente faz tudo um pouquinho. Neemias era copeiro, virou engenheiro, virou pedreiro, virou tudo. Aí 3 dias levanta o balanceamento. Aí ele convoca os anciãos, o sacerdote convoca o povo e fala: olha, Deus que enviou aqui para nós levantarmos as muralhas. Chegou o tempo de Deus mudar a história. Chegou o tempo de Deus mudar a situação do povo. Aleluia. Neemias é aquele, irmãos, que traz uma palavra de ânimo. Neemias é aquele que traz esperança. Eu fiquei me perguntando: quantos moradores tinha em Judá e nenhum tomou a iniciativa de reerguer os muros? Mas Deus levantou um que estava exilado, mas que tinha amor pela sua pátria. Quando Neemias convoca o povo agora começa a trabalhar, divide as famílias. A família que morasse de frente à porta do peixe ficava responsável para reconstruir a porta do peixe e a parte dos muros da porta do peixe. Cada família ficou responsável de reconstruir a porta de frente à sua casa. O povo começou a trabalhar incansavelmente. Só que quando a obra começa a ser levantada, os inimigos de Neemias e os inimigos da obra começam a se levantar. Aparece na história Sambalate e Tobias, homens samaritanos. Observe aqui que os samaritanos eram opositores. Samaritano e judeus, irmão, não se dava de jeito nenhum. Samaritano e judeu nem se falava. Quando Sambalate e Tobias, samaritanos, viram que Neemias
tomou a iniciativa, porque assim, irmãos, o diabo sempre vai se levantar contra aquele que toma a iniciativa de fazer a obra. Você nunca vai ver o diabo se levantar com alguém que fica de braço cruzado. Você nunca vai ver o diabo se levantar com alguém que não faz obra, que não evangeliza, que não ora, que não jejua, que não sobe monte, que não tem aula. Mas é só você colocar a mão no arado, Sambalat e Tobias vai se levantar. Meu Deus, é forte isso aqui. Quando Sambalat e Tobias se levanta, Neemias já estava com a mão na colher e levantando as muralhas de Jerusalém. Quando eles viram que o muro começou a se levantar, eles zombaram dos que estavam trabalhando. Porque tem gente que assim não faz e quer trabalhar quem faz. Tem gente que não faz e quer desanimar quem faz. Para que esse negócio de evangelismo, tanto evangelismo é esse? Para que esse negócio de tanta oração? Para que esse negócio de tanto ensaio? Para que esse negócio de tanta visita no lar? São Sambalates e Tobias que são inimigos da obra. Mas Deus tem Neemias aqui nesta noite, que tem propósito, que tem coragem, que não tem medo da oposição. Glória a Deus. Aí sabe o que eles falaram? Esses muros não vai prestar para nada. Quando passando a raposa vai derrubar. Só que Neemias estava na obra. Neemias estava trabalhando incansavelmente. Chegou certo ponto que Sambalat e Tobias viu que Neemias não ia parar de trabalhar, viu que o povo não ia parar de trabalhar. Ele escreve uma carta a punho e manda mensageiros entregar esta carta a Neemias. Quando Neemias está em cima do andame, olha que coisa tremenda, os muros já estão pela metade, o povo está trabalhando incansavelmente. Quando Neemias recebe essa carta, está escrito assim: Neemias, desce ao vale, porque nós queremos conversar contigo. Neemias entendeu, irmão, que aquilo era uma cilada dos opositores para matá-lo, para fazerem mal. Então Neemias, inspirado por Deus, cheio da presença, Neemias brada bem alto e diz para os mensageiros: fala para Sambalat e Tobias que eu estou numa grande obra, ao ponto de não poder descer. Fala para Sambalat e Tobias que eu comecei a obra e não posso parar. Fala para Sambalat e Tobias que eu comecei a obra e só paro quando terminar. E só na cana. Deixa eu ver se tem energia de Deus aqui, que começou a obra e não vai parar. Deixa eu ver se tem energia de Deus aqui, que não houve oposição. Deixa eu ver se tem energia que não para. Sabe o que eu acho? Que ele me diz assim: olha, eu estou numa grande obra. Neemias reconheceu que a obra que ele estava fazendo era grande. E quem está numa grande obra, irmãos, não para por causa de opositores. Quem está numa grande obra não para por causa de calúnia. Quem está numa grande obra não para por causa de desemprego. Vou falar, Jesus. Quem está numa grande obra não para por causa de marido. Quem está numa grande obra não para por causa de esposa. Quem está numa grande obra não para por causa de filho. Quem está numa grande obra